Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 16 de agosto, agora na Espanha, 11 horas e 2 minutos no Brasil, 6 e 2 da manhã. Gente, vejam o que a BTC fez aqui no gráfico de 6 horas, ancorado pela nossa banda de VWAP mensal. Vocês vejam que travou exatamente no patamar da VWAP mensal. Ontem a gente desenhou uma bela armadilha de ursos. Muitos cavaleiros do Apocalipse se empolgaram com aquela quedinha até 56.078, mas a BTC rapidamente acabou voltando para cima da VWAP mensal. Tá desenhando fundos ascendentes. Agora a gente deve voltar a estressar a extensão dessa LTB aqui lá no patamar de 61.300. Na dominância, a gente está prestes a perder a mediana do canal de Keltner. Lembrando que a queda da dominância, que já está ostentando aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto corpo real vendedor no diário, lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que o market cap das altcoins é que vai se expandir de forma mais exponenciada e explosiva que a própria expansão do market cap da BTC. No gráfico diário, o que aconteceu foi que depois de beijar a base dessa bandeira de alta, que é uma canaleta virtual de baixa, mas que na verdade é uma grande bandeira de alta, depois de beijar a base naquela mega agulhada do dia 5 de agosto, onde a BTC bateu 49 mil, a gente está arrumando em direção a 70 mil. Só que a gente travou na primeira tentativa de romper de baixo para cima a MM200, voltamos para a base do canal de Keltner e agora na segunda tentativa vai encontrar bem menos ordens de venda nesse patamar da MM200. É até provável que a gente encontre a média móvel de 200 períodos aqui na confluência com a LTB linkando todos esses topos descendentes. É muito provável que a gente encontre esse patamar de 70 mil ali pelo dia 24, talvez 26 de agosto. Hoje é dia 16, daqui a uma semana e meia a gente deve estar visitando esse patamar de 70, eventualmente para romper. Se romper, meus amigos, aí é chapéu para o palhaço. A BTC facilmente vai buscar os 100 mil dólares. Mas isso pode acontecer antes. Ontem eu estava analisando o gráfico semanal da BTC na escala logarítmica, ancorado pela nossa grade de expansão logarítmica exponencial, e eu reportei que se esse ciclo não ostentar uma pernada impulsiva tão obtusa, que levaria para a máxima desse bull run ali no primeiro semestre de 2025, se essa pernada ficar mais aberta, facilmente a BTC buscaria algo acima de 500 mil dólares. E eu volto a insistir com os senhores. Se esse ciclo se estender para o segundo, se o topo desse ciclo não se desenhar no primeiro semestre de 2000, se o topo desse ciclo acabar se desenhando no primeiro semestre de 2025, ou seja, se a gente estressar as uppers da nossa grade até junho de 2025, julho, no máximo, a BTC vai ficar entre 240, 250 e 300 mil dólares. Agora, se esse ciclo arrastar o estresse das uppers lá para o primeiro semestre de 26 ou eventualmente meados de 2026, facilmente a BTC vai bater num patamar acima de $500 milhão. Eu digo facilmente, porque os ciclos em que a BTC basicamente explode num pump agressivo e obtuso em direção às uppers, são ciclos onde ela desenha uma pernada muito agressiva, mas também não vai tão longe. Se a gente desenhasse uma pernada muito agressiva, a gente travaria aqui num patamar de 300 mil. Agora, se ficar mais aberta, a gente vai buscar as uppers num patamar muito além do inicialmente prognosticado. Esse ciclo, como ele está acontecendo de forma concomitante a uma série de eventos que estão fermentando de forma bizarra, como a tokenização de ativos do mundo TradeFi, a expansão das stablecoins agora apoiadas por governos, como é o caso do governo norte-americano, que viu nas emissoras de stablecoins
ávidas compradoras de títulos de curtíssimo prazo do mercado obrigacionista norte-americano e a própria visão governamental norte-americana sobre as stablecoins é no sentido de que ela acaba garantindo, de certa maneira, a hegemonia do dólar norte-americano. É só ver o que aconteceu com a Rússia, que foi excluída do sistema SWIFT de pagamentos por conta das sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia. E a Rússia legalizou a quitação de obrigações transnacionais através de stablecoins como o SDT, o SDC. Então, tudo isso tá fermentando de forma conjunta agora com o aumento da liquidez global. Tudo isso vai levar a BTC, no mínimo, para um patamar entre 240 e 300 mil dólares, mas se a pernada ficar mais aberta, a BTC facilmente pode avançar para algo além de 500 mil dólares. E quando os nossos indicadores indicarem topo, a gente tem que sair do nosso aporte. Quando os nossos indicadores indicarem topo, a gente tem que sair fora dos nossos aportes, porque vem uma bela corretiva, vem um belo inverno cripto. Então, não ousem ficar de fora do que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. E quando os nossos indicadores indicarem topo, a gente tem que pular fora dos nossos aportes criptográficos e realizar o lucro. O maior erro do investidor criptográfico o primeiro é o emocionado, que se contenta com vezes 2. E segundo é aquele que resolve casar com a moeda, que vai ver a Solana bater 1.250 dólares e não vai vender, vai ver a Solana corrigir para baixo de 500 dólares. A gente precisa realizar o lucro. Quem não sabe o que comprar, a hora de aportar é agora. A hora de entrar no mundo cripto é agora, no meio dessa congestão. Quando isso aqui explodir na onda 3, que vai levar o market cap das altcoins para mais de 2 trilhões, no mínimo vai levar para 2 trilhões, aquela janela temporal de oportunidade para obter vezes 20, vezes 30 ou mais, vai se fechando, e quando a gente iniciar essa pernada aqui, que vai levar as altcoins para 2 trilhões, facilmente uma Solana explode para 300, facilmente uma Avax explode para 40, facilmente uma Toncoin explode para 25, aí aquele vezes 20, vezes 30 começa a se reduzir para vezes 6, vezes 5, ou seja, a hora de embarcar é agora. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei, eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Gente, a BTC ontem protagonizou uma belíssima armadilha de ursos. Os Cavaleiros do Apocalipse se empolgaram bastante ontem com aquele dump da BTC que ameaçou perder 56, chegou a bater 56.078. Eu recebi uma tonelada de mensagem no sentido de que a BTC iria corrigir para 48, ia perder 49 e agora a gente fatalmente vai voltar para o patamar entre 60 e 61. Se romper essa resistência aqui, só vai parar lá em 70 mil dólares. Não ousem estar desembarcados no que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Nenhum ciclo quatrienal da BTC vai fermentar tantos fatos que vão promover uma hecatombe, uma tsunami de dinheiro em direção ao Web3. Não é só a tokenização de ativos do mundo TradeFi, não é só a regulamentação e legalização de emissão de stablecoins, não é só a chegada das CBDCs, é tudo. É o principal candidato à corrida presidencial norte-americana reportando que quer criar um tesouro federal norte-americano em BTC. Tudo isso vai levar o topo desse ciclo para patamares nunca antes navegados. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. E deem unfollow ou bloqueiem todos os criptocéticos, tiozões da Petrobras que só confiam
e acreditam no monopólio estatal da riqueza impressa são dinossauros que pertencem ao século passado e que não entendem, não conhecem nem a história do dinheiro e não entendem como funciona a escalabilidade das redes. Basicamente, eles nem sabem por que a Apple vale 3 trilhões e ficam lá comprando fundos de ações da Apple e nem conseguem entender que a Apple não vale 3 trilhões porque vende essa shit coisa aqui. A Apple só vale 3 trilhões porque tem uma rede dentro dessa shit coisa chamada iOS que faz circular dados e riquezas em nível suficiente para que ela valha 3 trilhões. Ou seja, é a rede iOS que faz com que a Apple valha 3 trilhões. Só que nesse momento em que eu vos falo, já há mais dados e riquezas trafegando na Web3 e a Web3 só vale 2 trilhões. Então esse descompasso vai ser violentamente corrigido pelo mercado. Por isso os senhores não ousem estar desembarcados no mundo cripto, nisso que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Como pode toda a Web3 valer 2 trilhões se há mais dados e riquezas trafegando aqui do que num iOS da vida? Enfim, até o Warren Buffett já pulou fora daquela porcaria de Apple. Gente, na seara fática catalisador, que historicamente levou a uma grande recuperação do Bitcoin, está ganhando um impulso, que é o aumento da liquidez global. Agora, com o corte na taxa básica de juros, vocês vão presenciar essa, na verdade, a impressão de riqueza por estados soberanos, não só a impressão de dólares, impressão de títulos públicos, a impressão, o aumento do endividamento norte-americano que impõe a impressão de treasuries, de bonds, de T-bills, tudo isso é o grande catalisador e a grande força motora de expansão do market cap da BTC. E a maioria dos investidores institucionais manteve ou aumentou suas posições em ETF de BTC. E o Arthur Reyes, o icônico fundador da BitMEX, ele reportou que o catalisador para uma alt season, ou seja, uma temporada de altcoins brutal, será o rompimento de $70 mil para a BTC e 4 mil para a ETH. Nesse momento, a BTC está valendo 58.358, a ETH 2.617. É a opinião do Arthur Reyes. Segundo ele, há uma clara tendência de que a dominância comece a desabar a partir do rompimento dessas faixas resistenciais. A BTC até agora, nos pumps, ela tem aumentado a dominância e não tem permitido uma expansão do market cap das altcoins. Mas isso pode se reverter facilmente com a retração da dominância e a expansão do market cap das altcoins. É isso que a gente está esperando. E ele confirmou a sua previsão de BTC a $1 milhão em 2025. É a opinião do Arthur Reyes. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o carry trade explodiu. O mesmo carry trade que promoveu aquele terremoto nas bolsas tradicionais na semana retrasada, agora voltou a explodir com a perspectiva de que o Banco Central japonês não vai alterar a taxa de juros, e vai manter a taxa de juros em 0,10, que é o patamar em que estava na semana retrasada. Basicamente, explodiu novamente a alavancagem do carry trade, que nada mais é do que pegar a grana emprestada no Japão e alavancar em outros mercados, principalmente no mercado norte-americano. E o S&P reverteu a tendência de baixa e acabou zerando as perdas, já que esse medo irracional de recessão também foi afastado. Na seara geopolítica, o vírus da varíola dos macacos agora foi detectado no Paquistão. Já houve um caso detectado na Suécia, agora no Paquistão, lembrando que a OMS declarou emergência de saúde sanitária internacional, que seria um passo anterior à declaração de um novo evento pandêmico. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. Lembrando que no último evento pandêmico, a BTC saiu de 3 mil
3.700 e chegou a bater 3.782 e depois explodiu para 64 mil dólares, depois buscaria 69. Lembrando aos senhores que isso tá num estágio ainda muito incipiente. Enfim, agora é o segundo caso fora da África, o primeiro foi na Suécia, o segundo agora no Paquistão. Nada, absolutamente nada leva a crer que isso será uma nova pandemia, mas a gente precisa monitorar. Gente, a BTC nesse cenário apocalíptico, Mad Max segue acumulando, a gente bateu na MM200, recuamos, isso aqui provavelmente agora, quando testar de novo a média móvel de 200 períodos, não vai encontrar tanta ordem de venda assim. Pode ser que a gente bata em 70 mil, volte para a nuvem, mas em algum momento a gente vai furar essa resistência em 70 mil. E aí, meus amigos, é chapéu pro palhaço, a BTC facilmente vai buscar os 100 mil dólares. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Toncoin, Kusama, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.